Oi, pessoal, aqui é o grande mestre Luiz Paulo Supi. E, gente, eu tô aqui para dar início a uma série de vídeos que já tem um bom tempo que eu queria ter começado aqui no YouTube, porque assim, vocês estão muito acostumados a me ver jogar e a fazer lives também, né? Mas eu não queria limitar o canal só a isso, né? Eu queria começar a postar também alguns vídeos explicando posições, discutindo aqui tomada de decisões, alguns vídeos um pouquinho mais curtos, tá? É, Inclusive, peço que vocês deixem aí nos comentários se vocês acham que essa é uma boa ideia ou não. É, mas assim, já tem algum tempo que eu tô com essa ideia, né? Só que tava faltando surgir algum evento interessante, alguma coisa pra gente dar início mesmo. E a volta aí do torneio de candidatos acabou sendo a situação ideal aí pra gente dar início a esse meu projeto. Para isso, pra gente iniciar aqui, eu selecionei essa posição, jogada entre Grishuk e Aleksenko. Eu selecionei essa posição por vários motivos, tá, pessoal? Mas principalmente porque, assim, eu achei essa partida muito instrutiva, tá? As coisas que o Preto vai fazer a partir daqui. E em segundo lugar, porque ela foi jogada pelo Grishuk, que é um dos meus jogadores absolutamente prediletos, tá? E também porque, assim, vai dar pra gente discutir algumas coisas que eu acho que são bem pertinentes aqui pra galera que tá procurando melhorar no xadrez e tudo mais, e que tem dúvidas, enfim, dúvidas que eu já vou mencionar aqui pra vocês, tá, pessoal? Pra não dar muitos spoilers aí. Bom, gente, primeiro vamos começar tentando entender o que é que tá acontecendo aqui com essa posição, tá? Por que que ela é tão interessante assim? Primeiro, eu devo dizer que eu tava acompanhando essa partida ao vivo e eu tava completamente desesperado aqui no lugar do Preto, tá? Porque eu falava, cara, o que ele vai fazer? Porque a questão aqui é a seguinte, tá, gente? Só pra vocês entenderem por que o Preto tá diante de problemas tão severos. O branco tem um plano muito claro, que é jogar C4 e D5, tá? Então vamos agora passar aqui para o tabuleiro. Vamos supor que a gente passasse a vez de maneira absolutamente insana, né? Esse aqui, o cara que joga rei H8 aqui, ele não tá vivendo um bom dia, né? Mas tudo bem, só para explicar aqui qual é a ideia do branco a partir de agora, tá? Então, o branco vai jogar C4, vamos passar, mas de maneira absolutamente sem palavras, eu vou passar outro lance aqui pro preto, tá? Porque eu só quero colocar no tabuleiro a ideia do branco, tá, gente? Não que ele vai fazer rei H8, rei G8, dando dois lances embora, tá? Mas assim, a ideia básica é essa, tá? Ele quer jogar C4 e D5, e assim que chegar C4 e D5, bom, esse é mais ou menos aquele momento onde a gente começa a se questionar, né? Se a gente está no esporte correto ou não, porque a nossa posição está completamente arruinada. Certamente a gente vai perder essa partida agora, porque esses dois meninos aqui de E5 e D5, eles vão destruir a nossa vida. Né? Não vai sobrar muita coisa aí no caminho deles. Eles vão arruinar tudo a nossa posição. Reparem que o nosso bispo já está atacado, mas esse nem é o principal problema. Pior do que isso é que mesmo que a gente consiga salvar esse bispo, coisa que dá, porque E6 não pode, porque depois de bispo E6 e D6 está caindo a dama. Então tudo bem, não está perdendo ainda, mas assim, gente, olhem bem para esses caras. Toda vez que o adversário estiver controlando o centro de maneira tão assim absoluta, né, sem ter como a gente desafiar o centro dele, significa geralmente que a gente está mais ou menos arruinado, tá? Porque esse tipo de dois peões desse jeito controlam muitas casas nossas, tá? Percebam que esse menino aqui controla C6, controla E6, e esse aqui de E5 está controlando F6 e D6. São casas que estão no nosso campo, né? Então eles impedem a gente de conseguir se mexer direito, tá? Isso aqui é uma posição extremamente delicada. Eu não sei se eu chegaria tanto em dizer que isso aqui está perdido, tá? Mas é o que eu sentiria numa partida, tá? Que eu estou mais ou menos perdido a partir de agora. Então, e aí qual que é o problema? O preto não tem um plano tão claro assim, né? Ele vai fazer o quê? Sei lá, né? Porque, tudo bem, eu poderia tentar pensar em criar algum contra-jogo, mas de que jeito? Porque isso é o que acontece quando o cara tem um controle, não necessariamente o cara, né? Assim, quando a pessoa tem um controle melhor do centro do que nós. Isso dá mais opções para ela. Então não é por acaso aqui que a gente está meio sem plano, tá? A gente não tem nenhum peão central, né? Enquanto que o branco tem esses peões aqui de E5 e D4. Né? Então isso torna a nossa posição um pouco mais passiva aqui em termos de números de plano, tá? Então, posição difícil aqui para o Aleksenko. Só que aí entra uma coisa. Ao mesmo tempo que a posição do Aleksenko é difícil, a gente tem o Grishuk aqui tipicamente sem tempo. E
isso é uma coisa interessante porque o Grichuk constantemente está sem tempo. É muito comum nas partidas dele ele entrar em profundas reflexões e acabar se apurando um pouquinho, tá? E é importante, isso inclusive, eu queria aproveitar inclusive isso para iniciar um assunto aqui com vocês, pessoal, que sempre me perguntaram bastante, que é o seguinte: como é que faz para eu melhorar o meu jogo quando eu estou sem tempo? Eu recebo muito essa pergunta. E eu mesmo me fazia muito essa pergunta uns anos atrás, porque eu já fui uma pessoa que tinha sérios problemas aí para controlar o tempo. E isso, assim, a minha perspectiva toda mudou quando eu comprei o livro de um autor brilhante, brilhante mesmo, assim, um cara espetacular, chamado Jonathan Hawson. Esse cara escreveu alguns livros de xadrez, tá, pessoal? Mas principalmente 2 livros chamado Ajedrez para las Cebras, alguma coisa assim, e o outro Los Siete Pecados Capitales en Ajedrez. Então seria Xadrez para Zebras e os 7 Pecados Capitais de Xadrez, que são livros que foram traduzidos ali para o espanhol e para o inglês. Aliás, a versão original é em inglês, depois foi traduzida para o espanhol. Eu comprei esse livro especificamente porque eu vi que esse autor, em um dos tópicos, ele falava sobre essa coisa dos apuros de tempo, né? Que é uma coisa é um negócio que eu estava extremamente preocupado na época, né? Eu falei, cara, como é que eu faço para melhorar isso? Toda hora eu tô apurado, e aí eu perco as partidas por causa disso, né? Eu jogo mal quando eu tô sem tempo, isso acontecia muito na época. E aí eu comprei esse livro. Quando eu abri, eu fui direto pro capítulo do apuro de tempo, né? Assim, eu nem vi mais nada antes de ir para esse momento onde ele fala dos apuros de tempo. Falei, cara, o que esse cara vai falar, né? Porque me disseram que esse é um grande autor, né? Vi várias pessoas falando que esse era um grande autor. O que será que ele vai falar sobre esse tópico, né? E eu vou prestar muita atenção. Até fui com o meu caderninho ali, com a minha caneta para anotar. A hora que eu cheguei no capítulo, estava escrito assim: não se apura, não fica sem tempo. A hora que eu li aquilo, e acabou a frase, assim, não tem mais nada. A hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que eu comprei o livro pro cara falar esse negócio, não é possível. Que gênio, né? Não fica sem tempo, como se eu já não estivesse tentando fazer isso, né? O problema é que eu tô ficando sem tempo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei puto da vida quando eu li esse negócio. Mas, sabe que isso ficou na minha cabeça, sabe? No primeiro momento eu fiquei bravo com o texto, tá? Eu falei, não, que coisa absurda, né? Isso inclusive me lembra um pouco quando uma vez perguntaram pro próprio Grichuk, né, numa coletiva de imprensa, perguntaram para ele como é que um jogador que estava começando agora, o que o jogador que estava começando agora podia fazer para melhorar no xadrez. E aí o Grichuk fala o seguinte, cara, não erra. Assim, não erra. Se você não errar, vai te fazer bem aí pro xadrez. Claro, mas qual que é a diferença? O Grichuk tava falando em tom de brincadeira, todo mundo deu risada e tal. Agora, esse cara tá escrevendo um livro sério ali sobre o tópico e ele tá falando não se apura, né? Que é a coisa mais, assim, genérica de todas, né? Só que aí, gente, eu comecei a observar um pouco melhor como jogadores como Carlsen, como Caruana, como Jing Liren faziam com essa coisa do apuro de tempo, né? Como é que eles se comportavam nos apuros de tempo. E sabe o que eu percebi? Que eles não se apuram no tempo. É muito raro esses caras estarem sem tempo no relógio. Assim, claro, uma partida ou outra acontece, tá? Ninguém consegue fugir disso 100%. Mas esses caras, eles têm um controle tão legal ali do tempo. E aí eu me toquei que o Jonathan Hawson tinha razão. Eu não tinha que aprender a jogar sem tempo. Eu tinha que aprender a administrar melhor o tempo que eu tinha. Né? Eu tinha que aprender a não pensar tanto em momentos desnecessários, por exemplo. Né? Cuidar mais do meu tempo. Porque depois que você está apurado, já não tem mais muita coisa que você possa fazer, além de torcer para dar tudo certo. Né? Inclusive tem uma frase famosa do Korchnoi que diz que não existem heróis nos apuros de tempo. Né? No sentido de que, assim, se você está apurado de tempo, você pode ser o Fischer, você pode ser o Carlsen, qualquer um, que você tem uma séria tendência ali a sucumbir diante da pressão. Né? Então, assim, não se apura é realmente o melhor conselho que ele poderia estar me dando. Né? Que na época eu não soube perceber muito isso. Mas alguns meses depois, eu comecei a perceber que realmente, mesmo quando o cara é muito bom de blitz, né? Que é o caso do Carlsen, por exemplo, que é o jogador mais brilhante de blitz que eu já vi jogando, mesmo ele tem medo de ficar sem tempo numa partida clássica. Tá? Porque ele entende que sem tempo a pressão aumenta muito, né? E a pressão aumentando muito aumenta as chances da gente cometer
erros graves, né? Então, e isso foi esse mesmo conselho assim de administra o seu tempo, né? Não adianta ficar apurado e tentar fazer milagre depois, administra o tempo. Esse é o mesmo conselho que eu vi o John Nunn dando, que eu vi o Dvoretsky dando, enfim, todos os grandes autores aí que eu li depois sugeriram a mesma coisa, né? Então, assim, um jogador de elite, geralmente ele sabe muito bem controlar o tempo dele, né? Porque são anos ali se esforçando para jogar um pouco mais rápido em alguns momentos, sabe? Que não precisa demorar tanto. Então chega um momento que o cara realmente tem um domínio muito grande ali do relógio também, né? Além da posição do tabuleiro. Mas tem algumas exceções a isso. E uma delas é o Grichuk. Né? O Grichuk e assim, gente, eu digo isso até, eu tenho um pouco de medo de ficar criticando um jogador como o Grichuk, que joga xadrez muito melhor do que eu, obviamente, mas ele mesmo já disse que isso é um defeito no xadrez dele, né? Então eu não estou aqui dizendo uma coisa opinativa, né? Ele já disse que isso é um problema, que ele já tentou corrigir, mas infelizmente não deu certo, infelizmente nas palavras dele, né? E assim, isso, quer não, gente, acaba custando alguns pontos para ele às vezes. Sabe, mas ele é tão brilhante, ele é tão genial que, apesar disso, ele ainda assim tem desempenhos aqui fantásticos, né? De tão forte que ele é no xadrez. Assim, esse defeito dele acaba sendo um pouco... acaba ficando um pouco na sombra ali, porque ele é realmente muito forte. Tá? Então, mesmo posições onde ele tem segundos ali no relógio, ele consegue se virar muito bem. Então, agora, isso não muda o fato de que esse aqui é um problema para ele. Tá? Porque essa partida, por exemplo, vai ser uma situação onde, assim, ele tem uma boa posição, tá? Mas como ele está gravemente apurado, ele não vai conseguir transformar isso aqui na melhor coisa possível, né? Apesar de que, verdade seja dita, o preto jogou de maneira tão brilhante a partir de agora que, mesmo com mais tempo, eu não tenho certeza que daria para ele transformar isso aqui em vitória, né? Mas, bom, com mais tempo talvez ele teria conseguido colocar mais problemas. Bom, dito tudo isso, pessoal, eu comecei essa discussão porque eu sei que essa é uma dúvida de muita gente, né? Eu sempre recebi essa pergunta: como é que eu faço para jogar melhor quando eu tô sem tempo e tal? E esse conselho eu acho que é o melhor de todos, pessoal. Aprende a controlar o seu tempo. Tá? Não tenta aprender a jogar melhor sem tempo. Aprende a controlar o seu tempo. Essa é a melhor coisa que a gente pode tentar fazer. Bom, agora sobre a posição, depois desse C4, ficava essa dúvida, né? Um lance que eu pensei em fazer aqui enquanto eu acompanhava essa partida era a torre de FD8. Porque eu falei, cara, eu jogo torre D8, porque se ele jogar C4, aí eu tenho tempo, talvez, de preparar esse A6 aqui. Com a ideia de jogar B5, porque percebam que eu preciso tentar bater nesse peão de C4 para, quem sabe, lutar aí, para não deixar ele jogar D5, né? Então, por exemplo, se ele vier de maneira muito direta aqui com torre D1, chega B5. Porque qual seria o ponto? Que depois de peão por e peão por, ele não tem tempo, mais uma vez, de jogar D5 por causa de peão por. Né? E dama por tá caindo o peão aqui no centro. Então... e o fato é que depois desse não tem tanto o que fazer, porque, por exemplo, o peão por, torre por, e eu de novo ganhei controle aqui da casa de D5. Né? E eu estava imaginando que a partida se desenvolvesse mais ou menos nessas linhas, tá, pessoal? Mas, analisando aqui um pouquinho com o computador, depois desse lance A6, ele sugere esse lance brilhante que é a torre C1. Certa vez eu li que a torre é uma peça que ela é capaz de... ela muitas vezes deve funcionar como uma peça que prevê o futuro. Tá no seguinte sentido: às vezes você não deve colocar sua torre no lugar mais óbvio do mundo, por exemplo, numa coluna aberta. Às vezes faz sentido você colocar ela numa coluna fechada, porque você percebe que daqui 2 ou 3 lances ela está fazendo sentido ali. Né? Isso é o que o Ninzovich, na época dele, chegou a chamar de lances misteriosos de torre. Esse torre C1 é um desses lances misteriosos de torre, porque a gente percebe que a coluna de C está prestes a ser aberta e a gente já coloca a torre ali. Porque, por exemplo, depois de B5, que é o lance mais óbvio dessa posição, acontecem todas aquelas trocas que a gente falou, e aí a gente vê que a torre não está mal ali em C1. E essa faz toda a diferença, porque depois de bispo C6, bom, esse desvio aí não vai fazer bem para nossa saúde, gente, porque depois de dama por D5, acontece aquele triste cenário onde o cara joga D5 e a gente começa a chorar sem parar. Então, D5 aqui é muito, muito doloroso. Mais uma vez, como sempre. Toda vez que chega D5 em boas condições é muito doloroso.
Então, então assim, basicamente, torre C1 aqui é um lance muito, muito chato mesmo. Não tem muito bem como... Assim, eu posso tentar preparar um pouquinho com torre C8, mas vem torre de FD1 e o cara tá preparando D5 de novo. Essa não é uma posição fácil, viu, gente? Não é uma posição fácil. Eu tô mais inclinado, inclusive, a dizer que é uma posição ruim mesmo. Porque agora aquela mesma sequência tá funcionando outra vez. Aliás, posso começar capturando assim. E depois de peão por de novo. Ele vai desviar uma das nossas peças aqui da coluna de D e D5 tá chegando de novo. E aí é muito sofrimento de novo. Então, então depois desse B5... então assim, esse plano todo de torre D8, A6, B5 não tava dando certo, gente. Eu falei, caramba, o Aleksenko, bom, eu tô com pena aqui dele, né? Porque vai chegar C4 e D5 vai destruir a posição dele. Mas foi aí que eu dei uma saidinha, voltei, e ele fez um lance brilhante aqui, que foi esse. Pode parecer estranho, né? Eu percebo que às vezes algumas pessoas acham estranho o meu entusiasmo aqui por pequenos lances de peão, mas às vezes você achar um pequeno lancezinho de peão que muda toda a posição desse jeito é mais difícil, muito mais difícil do que uma combinação que você sacrifica várias peças, mas que muitas vezes é absolutamente trivial. Né? Um lance como A6 nunca é trivial para um jogador de nenhum nível, né? Porque o peão tá caindo, tá, gente? Não é piada esse peão caindo, não. Ele tá caindo mesmo. A gente já vai ver por que isso faz algum sentido. Mas, assim, basicamente, não é fácil desse lance passar aí pelo nosso filtro de jogadas, né? A gente pensa muito mais em tentar preparar isso com mais calma e tal, e não desse jeito tão direto, né? Dando um peão desse jeito. Mas, de fato, aqui, do ponto de vista prático, foi uma, assim, ótima decisão por parte aqui do Aleksenko. Então, qual que é o ponto dele? O ponto dele é ganhar um tempo, tá? Então, se você tentar jogar C4, B5, agora funciona perfeitamente, porque peão por. E agora percebam que D5 não funciona, porque eu tomo em C4. E aquele mesmo torre C1 não faz sentido, porque como o peão ainda não está em C4, eu tenho tempo de jogar B5. Toma e toma de A. E aí percebam que eu estou controlando muito bem ali as casas de D5 e C4, então eu estou ok. Só que aí vem a dúvida, né? Beleza, bacana, mas espera aí, Sup. Me dá esse peão aqui. Por que eu não posso colocar esse meu peão no bolso e ponto final? E aí que entra a coisa dele. Ele vai sacrificar um segundo peão. Tudo isso para não deixar o cara jogar C4 e D5. Né? Esse é um mecanismo muito típico aqui quando a gente está mal na posição. Você tentar sacrificar um pouquinho de material para ver se o cara se distrai um pouco aí do plano dele inicial e deixa, sabe, e a gente começa a conseguir algum tipo de contrajogo. Né? Porque enquanto ele toma material, ele está distraído ali do plano que ele estava perseguindo, né? Que era C4 e D5. Então, assim, é uma maneira da gente distrair ele do plano dele, em primeiro lugar. Segundo, é uma coisa objetiva mesmo, tá? Ele está lutando aqui pelas casas de D5 e C4 de maneira mais direta. Tá? Porque se você, por exemplo, voltar a dama, eu jogo torre por, e percebam que eu ainda estou controlando aqui as casas de D5 e de C4. Né? O branco perdeu a batalha aqui por esses pontos. E se você tomar, que é o que o Grichuk fez, chega bispo D5, e apesar de que aqui a gente tem 2 peões a menos, a gente tem uma excelente compensação posicional. Em primeiro lugar, porque está caindo em A4. Segundo, porque a gente está ameaçando torre de FB8, que prenderia a dama. E terceiro, que o rei branco ali começa a ficar um pouco vulnerável. Tá? Então tudo isso ele conseguiu fazer aí com esse sacrifício duplo de peões dele, né? E, claro, aquele plano de C4 e D5 ficou totalmente para depois. O que é uma ótima coisa também, porque a gente estava absolutamente aterrorizado com aquilo, né? Então depois de bispo D5, o Grichuk foi forçado a voltar a dama para ver se ele protegeu um pouquinho aquele rei. Só que aí chegou torre por. Percebam que a casa de C4 o tempo inteiro ele fica vigiando. Então vem torre A4, tomou. E não adianta trocar tudo aqui, gente, porque agora começa a entrar aquela coisa do rei tá muito fraco ali em G2, né? Então vem cheque, bispo H4, e mais ou menos por aqui começa a ficar claro que o branco não vai mais ganhar esse jogo com esse rei exposto desse jeito, né? Então rei E2, dama G2, o rei tentou subir e acabou levando perpétuo aqui embaixo. Então, eu gostei muito dessa partida só por esse pequeno momento aqui do A6.
Tá? E esse era o momento que eu queria mostrar para vocês, tá? Como que... Essa é a coisa que sempre me interessou mais no xadrez, mostrar um pouco como é que funciona as linhas de raciocínio, né? Entender como é que os jogadores raciocinam e de que forma que a gente pode trazer isso para o nosso próprio jogo, né? E esse é um momento que eu achei muito instrutivo nesse sentido. E em segundo também porque deu margem aí para a gente discutir a respeito dessa coisa do apuro de tempo e tudo mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui essa análise. Se vocês gostaram, deixem aqui em algum lugar dos comentários, sei lá, para que eu possa saber aí o que é que vocês estão achando. E se vocês também apoiam aí essa ideia de eu continuar analisando alguns momentos aqui do torneio de candidatos, beleza? Então, por hoje era isso e vejo vocês na nossa próxima análise. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.